Fala aí, pessoal, tudo bem? Chegando aqui para um vídeo diferente, até porque ontem, depois da eliminação do Cruzeiro, o empate com o Muxuquiruna, a gente teve uma correria muito grande para voltar a Belo Horizonte, mas eu queria trazer aqui trechos da entrevista coletiva do Leonardo Jardim, porque tenho visto aí o pessoal um pouco dividido sobre uma fala que eu considero importante, necessária, e que eu queria trazer aqui na íntegra, e aí, na sequência, a gente pode falar sobre, que é quando o Leonardo Jardim, ele comenta que o Cruzeiro, ele precisa disputar outra competição que não é a Copa Sul-Americana. Vamos trazer aqui, ele fala sobre isso em duas respostas, importante pegar a resposta do início até o fim, o contexto total, para não se retirar fala, e aí é o que muita gente faz, em rede social principalmente, né? E aí começa toda essa confusão, mas vamos trazer aí os dois trechos em que o Leonardo Jardim fala sobre Copa Sul-Americana na entrevista coletiva. Boa noite. Bem, em primeiro lugar, temos de ser claros que fomos eliminados, não foi hoje. Fomos eliminados por aqueles 3 jogos que fizemos nas primeiras 3 rodadas, porque hoje havia uma equipa competitiva, uma equipa que, mesmo com algumas mexidas de alguns jogadores menos utilizados e com outros jovens, que é também uma aposta nossa no Cruzeiro, havia uma equipa, mesmo sofrendo um gol, procurou sempre um melhor resultado. Na parte final, com um jogo mais direto, e tentamos chegar ao gol, mas como vos disse, não foi suficiente. Mas, sinceramente, eu não estou satisfeito por empates, porque quem joga no Cruzeiro não pode estar satisfeito por empates. Mas também é uma experiência que o Cruzeiro não pode jogar esta competição. Nós não queremos jogar esta competição no futuro, e acho que os cruzeirenses também não querem jogar esta competição. Queremos jogar outra competição, a competição onde jogam os melhores, e por isso é que agora temos de estar focados nas outras competições, de forma que não voltarmos para o próximo ano a esta competição. Eu vou-vos dizer uma coisa, com certeza que nós, quando iniciamos a competição, não queríamos ser eliminados, mas talvez hoje foi quando eu apresentei a equipa com jogadores menos experientes. Ok, conseguimos um empate aqui, com 2.000 e tal metros de altitude, onde é difícil jogar, onde alguns jogadores sentiram muita dificuldade, e nós acho que temos um empate merecido, e se fosse para ter um vencedor, a gente tivemos na parte final algumas situações importantes. Mas eu quero dizer que hoje não foi o dia que fomos eliminados pelas primeiras 3 rodadas, onde coloquei alguns jogadores mais experientes do que hoje. E no futuro, com certeza que queremos jogar uma melhor competição, como já vos disse, que é a Libertadores, que acho que é a competição digna daquilo que é a qualidade e a dimensão do Cruzeiro. Tá, então, o que disse o técnico Leonardo Jardim. E na segunda resposta aí, que foi uma pergunta minha, ele falou, quando a gente começou a competição, ninguém queria ser eliminado, né? Tanto que o Cruzeiro começa a competição lá contra o Santa Fé, ele muda um jogador ou outro, mas escala um time forte. Depois, contra o Muxuquiruna, escala ali o que muita gente queria, inclusive, né? Matheus Pereira, Gabigol, Dudu. E o Cruzeiro teve aquela atuação desastrosa, que foi a derrota no Mineirão. Ele roda o time um pouco mais diante do Palestino. O Cruzeiro cria para vencer o jogo e acaba perdendo. Então, o Cruzeiro foi eliminado nesses 3 jogos iniciais, quando não somou nenhum ponto, né? O jogo mais difícil do grupo seria o de ontem, contra o Muxuquiruna na altitude, e que o Cruzeiro empatou, só que o empate já não funcionava mais. O que o Leonardo Jardim falou ali, eu concordo 100%, e acho que isso não tem que se transformar em nenhuma polêmica, velho. Isso não apaga também o vexame que o Cruzeiro deu. A eliminação do Cruzeiro neste grupo na Copa Sul-Americana foi um vexame. Foi fruto de um planejamento que não suportava disputar 3 competições. E aí eu faço a pergunta: o Cruzeiro tem que priorizar uma Copa Sul-Americana? Com o elenco que tem, não tem como disputar as 3 competições, isso é fato. Iria machucar jogador, iríamos perder jogador, ainda mais neste momento em que o grupo é curto. O Leonardo Jardim custou encontrar um time para jogar, né? Hoje a gente pode falar que o Cruzeiro tem um time que compete, que briga, que ganha duelos. Isso é importante. É um time que está no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro e abriu uma boa vantagem para avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil. A prioridade tinha que ser jogar estas partidas com a equipe que foi encontrada, e aliás ele só foi encontrar depois que deu essa tragédia toda nesses jogos, principalmente da Copa Sul-Americana, né? E aí ele promoveu essa revolução na equipe do Cruzeiro, tirando jogador, colocando jogador, encontrando um jeito de jogar. É importante a gente dizer, o elenco montado não iria conseguir entregar o que entregou só agora, com as mudanças do Leonardo Jardim, em todas as 3 competições. E aí eu volto a perguntar, é para o Cruzeiro sempre priorizar a Copa Sul-Americana?
Porque se for assim, o Cruzeiro no Brasileiro pode ficar sempre ali, segunda metade da tabela, até 14º, que aí vai para a Copa Sul-Americana no outro ano. Aí entra com tudo na Copa Sul-Americana para tentar ganhar. E o que o Leonardo Jardim disse: quando começou, não queríamos ser eliminados na fase de grupos. Isso, aí é a minha opinião, ele não falou sobre, é uma mancha na história do Cruzeiro. É fato. A gente precisa saber separar as coisas. Agora, ele dizer que o Cruzeiro tem que estar na competição onde estão os melhores, isso aí, meu amigo, vai me desculparem, não é erro nenhum. O Cruzeiro tem que estar na Copa Libertadores e tem caminhos para se chegar na Copa Libertadores. E a Copa Sul-Americana, eu não concordo. É o caminho mais fácil. Só vai o campeão. Era caminho mais fácil no ano passado? O Cruzeiro perdeu o título. E aí? Ficou fora da mesma forma. O Cruzeiro tem que priorizar voltar para a Copa Libertadores, disputando Campeonato Brasileiro, independentemente se vai para uma pré-Libertadores. Tem que estar na Copa Libertadores. E a Copa do Brasil, agora que são as duas competições, o Cruzeiro terá aí condição de ter time forte também para avançar na Copa do Brasil e seguir, por que não, sonhando com o heptacampeonato. O Campeonato Brasileiro, ele vai dar pelo menos 6 vagas para a Copa Libertadores. E é onde o Cruzeiro tem que ter as suas forças. Sem contar que quando você muda muito o foco, né? Pensa aqui, pensa ali. No ano passado, inclusive, o Cruzeiro chegou na final da Copa Sul-Americana e tinha que disputar a Copa Sul-Americana também do jeito que disputou, porque já não estava mais na Copa do Brasil, né? Foi eliminado na primeira fase. E olha que, por priorizar ali, tirou jogador de um jogo ou outro do Campeonato Brasileiro. Se não fosse uma campanha muito positiva no primeiro turno, a gente ia sofrer no segundo turno do campeonato e ia brigar lá embaixo, hein? Talvez chegasse aí em última rodada, brigando para não ser rebaixado na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, quer disputar 3 competições? Aí é com a diretoria, meu amigo. Tem que entregar um elenco que vai ter peças para isso. Eu ainda acho que a eliminação, da forma como foi, esse grupo, ele precisa ter a noção de que protagonizou uma vergonha, que mesmo preservando alguns jogadores, a entrega podia ter sido bem melhor, e não foi. O Cruzeiro passou vergonha realmente na Copa Sul-Americana. Agora, transformar isso em uma polêmica quanto ao que disse Leonardo Jardim, isso aí, não concordo. Acho que ele falou o que tem que ser falado. O Cruzeiro tem que estar sempre na Copa Libertadores da América, e não priorizando Copa Sul-Americana. É a minha opinião, deixa aí o seu comentário.